Pessoal, então, vendo com vocês ontem, eu vi que existiam algumas dificuldades para montar o banco de dados, assim, o que seria, como funciona, tá? E aí hoje eu vou dar uma explicaçãozinha sobre isso. Eu até estava procurando um pouco de livros ou algum material que explicasse para enviar para vocês e achei realmente pouquíssimas coisas que falam isso, porque isso está dentro de uma prática de trabalho, né, uma prática do trabalho estatístico que não necessariamente existe uma teoria por trás. Então você pode organizar os seus dados da maneira que você quiser, só que tem algumas coisas que depois, como a gente já sabe que você vai utilizar, dependendo de como você coloca, te atrapalha. Então a minha ideia hoje aqui, nesses minutos, é só explicar para vocês como vocês têm que montar um banco de dados para que vocês consigam depois fazer qualquer análise e você não tenha perda de dados ou perda de informações, ou depois tem que fazer algum retrabalho para montar isso. Eu procurei, assim, é uma coisa extremamente, acho que importante, que não é passado, ou não tem algo por trás que faça sentido, mas é bom para vocês entenderem isso, né? Eu parto do pressuposto que vocês já sabem isso, mas realmente isso nunca foi passado. Então, a primeira coisa que tem que estar clara na cabeça de vocês, que quando eu fui conversando com os grupos, é assim, qual que é a sua unidade de trabalho, o que você está interessado em saber. A sua unidade de trabalho pode ser uma pessoa, uma cidade, um ano. Então é assim, ó, de quem que você vai querer tirar informação, o que você está querendo analisar. Na maioria do trabalho de vocês acaba trabalhando com indivíduos, ou com consumidor, ou com usuário, então é um indivíduo. Esse indivíduo, o seu banco de dados, você vai ter que estar trabalhando onde você consiga guardar o indivíduo e as suas informações para que depois você faça análise, tá? Então o seu banco de dados bruto, você não vai trabalhar nele, você só vai montar e deixar lá todas as informações que você precisa utilizar. Não é que você vai ficar utilizando ele para fazer as modificações, tá? Ele é como se fosse o seu dicionário das palavras. Você não pega um dicionário e fica fazendo frases ou utilizando as palavras no dicionário, mas você usar as palavras no dicionário para poder fazer um texto. Então ali é a sua base é a sua estrutura mais básica de informações. Então como que na prática você faz isso? Você monta o banco de dados bruto, ou seja, coloca as informações nesse banco de dados e esse banco de dados você guarda. Aí eu normalmente faço uma cópia dele e trabalho com essa cópia, para que se você depois precisa utilizar, você tenha a estrutura básica lá e não precisa refazer, tá? Ou você também faz uma outra forma, monta um banco de dados bruto e depois copia e cria uma outra planilha e faz uma associação entre essas planilhas e começa a trabalhar com ele. Porque depois tem algum erro ou alguma coisa que você precisa de informação, você está lá no seu banco de dados, tá? Então a primeira coisa que vocês têm que tomar cuidado é isso. O banco de dados tem que ter as informações mais básicas e você não vai modificá-lo. Depois que a gente fechou, falou, é isso, tá bom. Você copia, cola, monta uma outra estrutura e começa a trabalhar com esses outros, tá? Porque daí você não perde informações, se você precisar voltar, você tem isso fácil, tá? Normalmente a gente utiliza, acho que o Excel, que é o mais básico. Você teria outras formas de utilizar, mas pra gente, pra prática, utiliza isso, tá? Aí vamos lá. Se você, deixa eu pôr um zoom maior aqui. Se você está montando o banco de dados, é comum que a gente utilize cada linha como um indivíduo de observação, tá? Então, se o seu indivíduo é um consumidor, uma linha vai ser todas as informações daquele consumidor. Se é uma cidade, a sua linha vai ser informações da cidade. Se é um time de futebol, a sua linha vai ser as informações do time de futebol, tá? E aí, cada coluna vai ser uma variável, tá? A gente poderia colocar mais de informação em uma única variável, em uma única célula, só que aí você perde quando você for fazer um trabalho estatístico depois, que, por exemplo, você vai fazer a média. Se aquela variável não está uma variável numérica, lembrem lá de estatística descritiva, a média é uma medida resumo de uma variável numérica. Se você não está isso como número, quando você for no Excel ou no R ou onde você for analisar, aquilo lá pode dar um erro, e aí você não consegue ver onde está o erro. Então você tem que ter uma estrutura de pensamento igual o computador vai utilizar para analisar, tá? Então normalmente a primeira célula ali, né, a primeira coluna da variável, a gente coloca ela como identificação,
tá? Para você identificar quem que é, ou o nome, ou a cidade, é a identificação daquela linha como um todo, tá? Aí vamos pôr aqui, nome ou identificação, tá? Você pode colocar, se for um indivíduo e você estiver trabalhando com o nome, você pode pôr o nome da pessoa ou uma identificação só de primeira observação, tá? Todas as outras variáveis vão ser características desse indivíduo aqui, dessa unidade, tá? Uma coisa importante é vocês colocarem os nomes das variáveis como um nome que dá para entender, tá? Então vamos pôr assim, você está trabalhando indivíduo, identificação, aí você quer ver gasto médio de consumo em roupa. É importante que você ponha o nome da variável como uma coisa que você identifica. Então não adianta eu colocar assim, roupa, porque depois, pensa que você está trabalhando nisso, daqui 2, 3 semanas, quem sabe você tem que voltar, ou você tem que passar para o colega, ou você vai passar para mim, para eu dar uma olhada, e vai estar escrito roupa. Entendeu? Se eu não sei o que é o trabalho, fica estranho de saber o que é isso. Ou você colocar só um R. Então talvez coloque assim, gasto, tem que tomar cuidado de não pôr espaço, tá? Então normalmente eu uso, ou você pode pôr aquele sublinhado, né, underline no espaço, ou eu coloco as palavras em maiúsculo, por exemplo, gasto médio roupa. Então eu consigo saber que ali ó, você está trabalhando com um gasto médio, ou seja, alguma coisa média de gastos com alguma informação de roupa, tá? E aí esse roupa pode ser, sei lá, roupa, camisa, calça, conjunto por mês, vai depender do trabalho de você. Mas pelo menos eu consigo entender que essa variável tem uma média de gasto com uma roupa. O que é a roupa que você está pensando? Se é só um tipo, se é todos, aí depende do trabalho, mas já dá para ter uma informação. E depois, quando você volta, você consegue identificar isso aí, tá? Então, essas coisas são coisas meio óbvias, mas dependendo de quando você está montando, você se perde e ter que ter um retrabalho nisso é muito ruim depois. Porque imagina que você está pensando na análise, pensando nos resultados, aí você fala, pô, mas eu precisava ver uma informação, e aí você não tem essa informação clara, daí você vai ter que rever o seu trabalho todo, sabe? É um trabalho que a gente perde muito tempo e deixa ele cansativo. Então essa estrutura básica é importante. Nome da variável tem que ser um nome claro. Você pode até às vezes escrever uma frase ou colocar menor, né? Mas só cuidado de não pôr espaço, porque se você for usar o R ou outro software depois, o espaço, lembra quando a gente trabalhou nisso, ele dá um erro, ele não reconhece. O til também, acentos, til, aqueles caracteres especiais ele também não reconhece. Então escreve assim, normalmente eu faço isso. Eu ponho a palavra maiúscula, a primeira letra, para eu conseguir ver, né? Não ficar. Ou então você usa o underline também, tá? Lembrando sempre que cada variável dessa é uma característica dessa observação. Então, como que a gente... Aí tem a parte técnica da estatística que é assim. O que a gente vai colocar de variável e de informação, tá? Lembrem que variável é tudo aquilo que você está medindo no trabalho que tem respostas diferentes, tá? Então, o que eu estou medindo nessa coluna desses indivíduos? Eu estou medindo o quanto eles gastam em média com roupa, vamos pôr por mês, tá? Então, o que eu vou pôr na célula? Na célula eu vou pôr aquela resposta dessa variável para esse indivíduo, tá? E aí, vocês têm que tomar cuidado com o tipo de variável. Lembra que você tem uma variável que pode ser numérica ou uma variável que pode ser nominal. Numérica vai ser um número, tá? E ela pode ser discreta, ou seja, números inteiros, ou ela pode ser contínua, números com casas decimais, tá? E se ela for nominal, ela vai ser um nome, né? Vai ser uma caractere, alguma coisa escrita, e aí ela pode ser ordinal, nominal, com algumas informações, mas você vai escrever o nome. Então, dentro dessa célula, você vai pôr a informação dessa variável para esse indivíduo. Então, gasto médio com roupa. Como que eu meço o gasto médio com roupa? É uma variável nominal ou numérica? Acho que está tranquilo, numérica, né? É um número, é o quanto que ele gasta. Contínua ou discreta? Depende de como você pôs o trabalho, mas normalmente vai ser uma variável contínua. O cara vai pôr a quantidade de dinheiro que ele põe ali. Então você põe essa resposta. Ah, esse cara gastou R$ 153
R$2,15. Você só põe a resposta, você não precisa pôr em cifrão ou cuidado com ponto, essas coisas, porque isso pode dar erro no final. Então, se você quer deixar claro para você que isso aqui é um dinheiro, você não coloca o cifrão aqui, você modifica na estrutura de aparência dessa célula. Então eu coloco aqui, vou pôr aqui, moeda, tá? Por quê? Porque agora o Excel reconhece que isso aqui é um número e que isso aqui é uma característica daquele número. Então ele está aparecendo para você o cifrão, mas aquela variável é uma variável numérica. Quer ver? Vamos colocar aqui, ó. Eu quero colocar aqui um exemplo de fazer a média, para mostrar para vocês o que é o erro que eu estou... Vamos supor que eu vou fazer uma conta. Esse mais esse dividido por 2, que seria uma conta de média, tá? Aí eu tenho um indivíduo aqui, 2 que gastou R$75,90. Olha só, quando eu coloco R$75,90, essa célula, que é uma célula matemática, ela reconhece que é o número e faz a média aqui, tá? E percebam que mesmo que eu coloque como moeda, ele não modifica, ele continua entendendo que isso é um número. Agora olha só se a gente faz isso aqui, ó. Coloco R, cifrão, 153. Na verdade ele reconheceu. Mas normalmente... o Excel está um pouquinho mais estável aqui, olha lá, se eu coloco R, ou seja, para eu falar que é em reais, tá vendo? Ele não reconhece isso como um número, ele está reconhecendo isso como uma informação. E aí, quando você for fazer o trabalho estatístico, a média ou uma tabela, isso aqui vai estar dando erro, por causa do jeito que você colocou essa informação lá. Ou então também, ó, deixa eu pôr no Excel, 153,19. Olha lá. Se eu pôr ponto, lembra que o nosso sistema decimal não reconhece o ponto como casa decimal. E aí o Excel dá um erro que você depois não sabe por que está esse erro, mas está porque como você colocou essa informação lá, tá? Então, na resposta da variável, ó, agora eu ponho a vírgula, ele reconhece, tá? Então você tem que tomar um cuidado de, se essa é uma variável numérica, colocar aqui uma informação que seja apenas número, para depois você conseguir trabalhar matematicamente com essa informação. Então você tem que tomar cuidado nos pontos, ponto ou vírgula, ou ver se tem alguma letra, tá? Aí vamos para uma variável qualitativa, ou seja, uma variável nominal. Vamos pôr uma coisa que a gente sempre pergunta aí, que sempre quer saber, gênero, se é masculino ou feminino. Aí você pode escrever, tá? Porque a gente sabe que o gênero vai ser masculino ou feminino, tá? Na verdade a gente quer sexo, né? Não é gênero. Masculino ou feminino. Ou você pode colocar só a sigla, só uma letra, tá? Para dizer masculino ou feminino. Só que você tem que tomar o cuidado de que em todas as células você vai usar do mesmo jeito, tá? Então vou pôr mais uns exemplos aqui, ó. Outros indivíduos. Aí vamos pôr assim, ó, feminino. Eu cansei de escrever masculino, eu vou pôr só M agora. Quando você fizer isso aqui, você percebe que você sabe que essa informação só é masculino e feminino. Mas quando a gente for contar, se você for lá no R ou no Excel e colocar um conte C, que é uma célula que contaria essas informações, você precisa dizer o que é para ele contar, e ele não reconhece que masculino é igual a M, tá? Então quando ele fosse contar, ele contaria quantos M's e quanto masculino, e aí você tem um retrabalho de ter que juntar isso. Então o que é importante deixa eu só mostrar para vocês.
agora nem eu estou conseguindo. Aí, tá? Então eu estou pedindo para ele contar. Percebam que eu tive que escrever o que é para ele me contar. Mas fala, não, eu quero saber quantos são masculinos. Quando eu coloco a palavra masculino em maiúsculo, ele reconhece apenas esse cara. Você fala, não, mas esses também são masculinos. E aí você teria um erro. Então, vamos por, se eu coloco só o M, ele vai contar só esses dois. E aí ele também reconhece a letra maiúscula ou minúscula. Então, se você escreve masculino com letra minúscula, ele reconheceu até. Mas normalmente ele não reconhece, dependendo do R você não reconhece, ele não reconhece. Ele dá esse erro. Então, quando você põe uma variável qualitativa, você tem que garantir que todas as suas informações estão com as escritos do mesmo jeito. E isso também impacta se quando você escreve, você coloca um espaço antes. Olha lá. Se você põe um espaço antes aqui, por mais que a gente não esteja vendo, ele não reconhece aquilo lá. Ou então até um espaço no final. Você põe um espaço no final, a gente não está vendo o espaço, ó, e ele não está reconhecendo. Então essas coisinhas na hora da digitação, como vocês estão fazendo em grupo, vocês dividem, pode ter alguns erros que vocês não percebam. Isso vocês têm que tomar um cuidado. Porque você viu que um espaço no final aqui, ó, ele está dando esse erro. E depois quando você for trabalhar a sua análise de dados, se tem esse erro, você vai acabar analisando errado, tá? E esse sexo também, você também poderia colocar masculino como sendo 1 e feminino como sendo 2 ou 0, por 0 aqui. Só que, percebam que, o que é sexo 1 e 0? Não sei. E aí quando faz isso, é legal que você coloque no nome da variável, normalmente eu coloco assim, 1M, 0F. Então eu já sei aqui uma descriçãozinha, que 1 é para masculino e 0 é para F, então eu posso olhar aqui. Se você pode colocar tanto como masculino como 1 e 0, dependendo da análise que você for fazer. Para vocês, na economia, normalmente vocês vão trabalhar com 0 e 1 por causa da variável Dani, que vocês vão aprender na econometria e um pouco na nossa regressão linear. Então a gente utiliza essa variável, mas não tem problema você colocar, vou pôr aqui, ó, sexo masculino por só massa, feminino, massa. Não tem problema você escrever assim, porque depois a gente consegue trabalhar essa informação transformando ela assim. Você pode pegar aqui e fazer uma condicional igual. O que é isso? Você pode fazer uma condicional se essa célula igual a masculino, eu quero que ele retorne o número 1, se não vai retornar o número 0. Olha lá, então eu consigo transformar automaticamente isso nisso, ou ao contrário também, isso aqui naquilo ali. Então isso aqui não é extremamente importante agora, tá? Mas é importante que vocês tenham digitado igualzinho, porque como eu falei, ó, se você põe um espaço no final, ele já não reconhece, tá? Então esses são alguns cuidados que você tem que ter quando for variável qualitativa e variável quantitativa. O que você tem que garantir? Que nessa linha você tem o indivíduo 1. Todas as informações desse indivíduo 1 estão nessa linha e cada coisa que você for trabalhar, então eu quero que ele seja quanto que é o gasto médio. O que mais eu quero saber desse cara? Cidade. Aí eu vou pôr aqui, quais são as possíveis respostas de cidade que eu tenho? Ah, sei lá, São Gabriel do Oeste, Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, entendeu? Aqui ó, percebam que você pode escrever a palavra inteira, só que aí escrever a palavra inteira, São Gabriel do Oeste, tem muita chance de você pôr um espaço errado, uma letra errada, uma sigla errada. Então aqui você pode colocar assim, lembrando que essa sigla aqui é legal você guardar em algum lugar. O que significa cada um. Como nas cidades você vai ter muitas cidades, você pode colocar uma nota e dizendo as siglas, para depois o colega for ler e saber o que é.
tá? E aí você vai colocar todas as características desse cara aqui nessa linha. Uma coisa que acontece, vou pôr um exemplo de uma turma aí que está fazendo de campeonato de futebol que eles querem ver. Se os campeonatos de futebol e os times têm alguma relação com pontuação, com gastos, essas coisas. Como que você monta esse banco de dados? Normalmente as pessoas pensariam, eu vou pôr nesse banco de dados o campeonato de 2010. Aí você cria outro banco de dados, o campeonato de 2011. Outro banco de dados, o campeonato de 2012. Mas percebam que não é isso que você quer fazer. Você quer que seja o time. Então vou pôr aqui, vou criar uma outra aqui. Eu quero que aqui eu esteja o time, que é a identificação. Vou pôr lá, São Paulo. E eu quero saber investimento. Esse investimento, sei lá, 153 milhões. Lembra que é uma variável numérica? Então eu ponho aqui. E esses 153 milhões foi em campeonato, sei lá, paulista. Então o que antes estava numa planilha separada, eu coloquei aqui como uma característica dessa informação, desse time. Então 153 milhões, paulista. Peraí, que ano que foi isso? Aí eu coloco aqui, ano. E esse gasto desse valor foi de 2010. Então olha só, a característica desse indivíduo foi 153 milhões, paulista, ano 2010. Ah, mas esse time gastou em outro ano também. Então ele vai ser outro indivíduo, outra observação. São Paulo, 182 milhões, no campeonato paulista ainda, só que agora o ano de 2012. Então eu tenho o mesmo time, só que essa informação desse time foi de 2010. Se eu coloco 2012 aqui, eu tenho uma informação de 2010, 2012, mas o investimento. Percebam que tem que estar linkada essa informação, tá? Porque depois eu consigo falar, ó, eu quero a média dos gastos dos times de 2012. Eu coloco isso como um filtro e aparece só 2012 para mim. Então cada informação ela tem que estar vinculada ao indivíduo, tá? Se são campeonatos diferentes, mesmo que seja o mesmo time, mas é um time com um investimento em outro campeonato, tá? Ah, ano diferente, outro ano, também você coloca isso. Então tem que estar bem claro isso, que as características dessa observação estão em uma linha, mas é o mesmo indivíduo, mas é ano diferente. Se isso aqui mudou, eu tenho que colocar ele em outra linha. Mas vamos pôr que foi 153 milhões em 2012 também. Como eu estou trabalhando desse jeito, eu crio outra linha e coloco 153 milhões também, paulista, mas vou pôr 2012. Tá? Por que eu vou fazer isso? Porque esse time específico gastou a mesma coisa, mas se eu tivesse um outro time, ele ia ter gastado valores diferentes. E aí, nessa variável ano, eu estou com todas as minhas respostas. Se eu colocasse assim, ó, se eu colocasse aqui, outro ano, colocasse ao invés desse jeito, colocasse a informação assim, vou pôr aqui 2013. Olha o que está acontecendo. Eu tenho uma variável ano 2 que não são todos os indivíduos que tem. Então se você fosse trabalhar com essa variável, ia dar erro, porque nessa variável, quantos indivíduos eu tenho? Só um, só tenho a resposta para esse cara. Então você cria uma variável e essa variável está vinculada com todas as observações. Aí quando você quer trabalhar com essa variável, você pode filtrar, pode fazer tabela, pode fazer outra informação. Lembrem que você não vai trabalhar com essa planilha de banco de dados. Você vai usar ela para criar a estatística descritiva, para criar a tabela, para tirar a informação. Então, nesse momento, para vocês estão montando como se fosse o livro básico de vocês. Vocês vão analisar isso depois. Então, para analisar, você copia isso, cria uma outra planilha, banco de dados organizado, e aí a gente começa a trabalhar com aquilo lá. Aí faz a estatística descritiva daquele lá, faz toda aquela análise, a análise mais básica de estatística descritiva nisso aí. Você tem uma pergunta para falar? Não,
Não? Tá? Ficou claro? Vocês têm alguma dúvida do que tem que organizar para vocês? Que eu vi que tinha alguns grupos que estavam com alguma dúvida. Tem alguma dúvida, algum comentário que vocês querem fazer? O que vocês têm que tomar cuidado então? Na linha tá cada indivíduo, nas colunas cada variável. Quais são as respostas das variáveis? Numérica ou nominal? Numérica, então você põe só o número, tá? Nominal, pode pôr o nome, o número, mas põe o nome. Tome muito cuidado com o jeito de escrever, ponto, espaço, tudo vai dar diferente, tá? E lembrar que cada variável é uma característica daquele indivíduo único lá, tá? Se não tem dúvida aí, vamos sentar para fechar isso aí. Quer falar? Pode falar. Só um pouquinho. Pode? Já terminei essa. Beleza.